esquema que eu já fiz aqui algumas vezes, de propor ler um texto e ler outro, né? Então, eu fiz isso com eles. Eu falei, vamos ler o 9:35, projetei o 9:35, e enquanto eles liam o 9:35, eu li outro texto, e falei assim, parece que a minha versão é diferente, e expliquei para aqueles que não sabiam ainda, que eu tinha lido Mateus 4:23, que é muito parecido com 9:35, e é proposital, é um esquema do autor, e é importante a gente observar esses esquemas do autor, porque nesses esquemas ele está transmitindo mensagens, né? E então, a partir dali, eu trabalhei a mensagem que até nós oramos hoje à noite, junto com o Vilmar, que é lá do 9, em que a seara é grande, trabalhadores são poucos, e a gente ora para Deus enviar trabalhadores. E foi isso que a gente fez aqui. Parece que o Vilmar ouviu a mensagem lá e fez aqui, né? No domingo pela manhã, eu dei uma aula de escola dominical, e trabalhei com aquela famosa parábola do filho que recebe uma herança e não sabe trabalhar com a herança, com o valor que recebeu. E depois, no domingo à noite, eu preguei lá com eles também, e foi bem agradável, né? Era aniversário da igreja, aquela coisa toda, e eu compartilhei a palavra com eles no domingo à noite, e o que eu compartilhei foi justamente o sermão que eu havia pregado aqui em Apocalipse 1, de 1 a 8, que mexe ali com aquelas fases da vida de Jesus Cristo, né? Que a encarnação, a morte pelos nossos pecados e a glorificação, e aponta ainda para a sua volta gloriosa. E é muito interessante, porque isso tudo mexeu com a minha cabeça, e vem a mensagem de hoje, que está ali em Mateus 1:23, eu lerei os textos, fica tranquilo, eu não vou ler, eu vou ler esses textos mesmo, Mateus 1:23 e 28:20. Como que isso acabou mexendo com a minha cabeça? Foi porque, na minha palavra com eles, eu destaquei que há um ministério tríplice de Jesus Cristo em Mateus 9:35 e 4:23. Jesus pregava, curava e ensinava. E o povo precisava de mais gente para trabalhar com eles, né? A seara era grande, o povo estava angustiado, e ele fala, orem para que Deus mande trabalhadores. E as mesmas pessoas que deviam orar, Mateus 9, Jesus Cristo manda trabalhar. Então, assim, nós oramos com o Vilmar, falamos amém, então agora a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que orar e ir. E então, em Mateus 10 é o discurso missionário, que Jesus envia os apóstolos, os 12, de 2 em 2, para curar e pregar. Mas Jesus fazia 3 coisas. Ele curava, pregava e ensinava. E ele manda os seus discípulos para curar e pregar, coisa que qualquer um de nós pode fazer. As nossas pequenas que foram lá para o culto atrás, ouvir a mensagem com a Cida, elas podem chegar para qualquer pessoa e falar assim, Jesus Cristo é Senhor, Jesus ama você. Por que você tem esse dodói aí no joelho? Por que seu pé estava coisado? Vou orar pelo seu pé. E ela ora. Elas podem fazer isso, sabem fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Falar para o nosso vizinho, falar para o nosso amigo que Jesus Cristo é Senhor, que o reino está aí, e orar pela pessoa se ela precisar de alguma coisa. Então, qualquer um de nós. Mas e ensinar? Ensinar ele não mandou. E daí ficou no ar, assim, né? Era o finzinho da palestra, assim, por que Jesus não mandou ensinar? Quando é que ele manda? Em algum momento ele manda ensinar? Daí uma mente brilhante que estava lá entre nós, várias mentes até que havia lá, falou assim, Mateus 28. Em Mateus 28, Jesus Cristo manda ensinar. Por que ele não mandou antes? Porque ainda não havia morrido e ressuscitado, porque os discípulos não tinham o conhecimento todo, faltavam alguns ensinos, ele só tinha ensinado o sermão da montanha até ali. Eles ainda vai ter o sermão do envio, Mateus 10, daí eles vão, mas faltavam as parábolas do reino, faltava o ensino sobre vida em comunidade, Mateus 18, faltavam os ensinos sobre as últimas coisas, Mateus 23, 24 e 25, para alguns só 24 e 25, e faltava o principal do ministério dele, que era morrer pelos nossos pecados e ressuscitar gloriosamente. Eles não sabiam nada disso, tanto que em Mateus 16, quando eles têm uma noção de quem é Jesus, Pedro falando, você é o Cristo? Jesus fala, boa, eu vou morrer. Não, Cristo não morre. Então, eles tinham uma noção, mas não sabiam ainda o projeto divino completo. Então, eles não podiam ensinar.
Mas em Mateus 28 eles estavam prontos para ensinar. Então Jesus Cristo os envia para ensinar. E esse foi o fim da minha fala com eles. E teve um momento de perguntas e respostas. Eu querendo almoçar, né, porque já era 12:30, e ficou meia hora a gente fazendo pergunta, mas não tinha muita gente querendo fazer pergunta de início, pelo menos ninguém fez pergunta. E a primeira pergunta que veio foi: por que será que Jesus Cristo não mandou ensinar em Mateus 10? Será que é porque ele estava com eles ainda? E agora que ele não está mais com os seus discípulos, ele envia para ensinar? E eu então respondi, e no dizer do meu querido presbítero Francisco, seu Chiquinho, eu diria que a melhor tinta ficou no tinteiro. Era uma frase que ele usava, para quem conhece tinteiro, né? Vinha assim para escrever. Você escreve, mas a melhor tinta acaba ficando no tinteiro, ou seja, a melhor resposta não foi dada. E eu só lembrei disso, eu não lembro, eu não sei agora se foi domingo à noite antes de dormir ou na segunda-feira, e eu já não estava mais com a turma para responder. Eu falei, eu respondo lá em Campinas, quem sabe grava, quem sabe alguém de lá ouve e compartilha com eles, porque tem gente lá de Santa Catarina ouvindo os sermões de Aliança, né? Estive por lá, os seus sermões lá, os do Rafa, a gente ouve, a gente compartilha, está indo para Rio Grande do Sul, está indo para não sei, então a gente está pregando aqui, tem gente ouvindo lá e tem gente ouvindo aqui também, né? Tem gente hoje, então oi para vocês também, que Deus abençoe vocês que estão participando do culto nesse exato momento online. Mas então, agora a gente tem que entrar no texto, por quê? Porque não só o texto é importante para nós, mas indiretamente ajuda também caso você esteja escrevendo um TCC. Tá? E isso acontece, né? Lá no seminário a gente está terminando de avaliar alguns TCCs, e uma prática do TCC importante, que se você está escrevendo isso, preste atenção. Se não escreveu ainda, vai escrever, preste atenção também. A introdução tem que aparecer nas considerações finais. Se você faz lá a introdução e fala, aqui eu vou escrever sobre isso, papapá, chega nas considerações finais, você não falou aquilo, o orientador vai falar, você escreveu errado, está faltando coisa, termina direito. Então, uma dica, já que a gente trabalha com editor de texto, escreve a introdução desse trabalho. Eu falarei sobre a importância da azeitona na empadinha de frango. E isso eu mostrarei em 3 capítulos. No primeiro capítulo, a empadinha de frango como algo tradicional. No segundo capítulo, a empadinha de frango como deve ser tomado com refrigerante. No terceiro capítulo, tal coisa. E nós mostraremos como é importante. Considerações finais. Nesse trabalho, nós vimos a importância da empadinha. E no primeiro capítulo, eu trabalhei... Mas como que eu falo? Você tem o arquivo da introdução. Eu farei. Daí você salva como? Considerações finais. E muda os verbos. O verbo que era futuro, você põe no passado. Eu verei, eu vi. Eu falarei, eu falei. E daí é óbvio, dá uma trabalhadinha ali, para que não fique muito parecido que você fez isso, né? O orientador vai saber que você fez, mas vai ficar bonitinho, e você propôs e fez. Os autores bíblicos também faziam isso. Mateus capítulo 1, 23, como muitos de vocês sabem, Mateus propõe que ele falará sobre o capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é esse homem? É o homem, conforme descrito no capítulo 1, versículo 23, cumprimento da profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ei, Emanuel significa Deus conosco. É a última frase, última expressão que eu vi os lábios da minha mãe mexendo, porque depois ela não conseguia mexer mais, né? Eu fui lá visitar e falei assim, mãe, hoje nós estamos no período aí do Advento, e eu vou pregar Isaías capítulo 7, versículo 14, que fala que Jesus é o Emanuel, que significa... E ela mexeu os lábios falando, Deus conosco, né? Isso lá na UTI. Depois dessa visita, nunca mais ela mexia, mas ela sabia que ela ali na UTI, durante aqueles 2 meses e meio, Deus estava com ela.
né? E depois ela está com Deus. Isso é bom demais da conta, não é? Daí Mateus prometeu falar isso, que Jesus é o Deus conosco. Será que ele falou? Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha, notaram? Na introdução, ele é o Deus conosco. Nas considerações finais, eu estou com vocês. Ele propôs, ele apresentou. É um bom TCC, né? Então, ele, como discípulo, ele foi falar, vou fazer um trabalho aqui sobre a minha vida com Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? É o Deus conosco. Mas como você sabe disso? Ele está conosco todos os dias. Isso eu achei muito importante, me faltou falar. E o pior é que eu sabia disso já antes, né? Eu já contei isso para vocês. Mas me faltou responder. Eu respondi de uma forma diferente à pergunta que foi feita, mas faltou esse destaque. Por quê? Porque a Bíblia ela tem ensinos importantes, mas que às vezes parecem um pouco contraditórios. Não são. Eles só estão querendo enfatizar questões diferentes. Por exemplo, enquanto eu vinha pregando os Salmos, eu lembrava que nós somos amigos de Deus, estamos ligados com Deus, aquela coisa toda, e podemos orar daquela forma. Que nem preciso repetir, né? Daquela forma. E o que acontece? Quando eu preguei Apocalipse, eu lembrei que nós somos servos. Peraí, nós somos servos ou somos amigos? O que nós somos? Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito, né, o primeirão da fila, ou ele é o nosso Senhor? A Bíblia ensina as duas coisas. A Bíblia tem essas duas verdades, depende do texto que você tiver. Agora vamos para o texto de Mateus. Você termina Mateus capítulo 28, versículo 20. Como que é narrada a ascensão de Jesus Cristo? Não é. Jesus não subiu para os céus. Mas eu preguei em Apocalipse dizendo que ele está lá glorioso. Mas ele está lá glorioso, mas Mateus não fala que ele subiu. Se você ler Marcos, Jesus também não sobe, pelo menos até o versículo 8, que é o texto mais antigo de Marcos. Depois o pessoal quis fazer um ajustezinho, pôs os versículos 9 até o final, e no finzinho Jesus Cristo sobe aos céus. Mas em Marcos, capítulo 16, versículo 8, termina com as mulheres com medo de falar sobre a notícia da ressurreição de Jesus, e o anúncio dos anjos é: sigam para Galiléia que vocês vão encontrar com ele. Ele está lá na Galiléia. Vocês encontrarão com ele. Jesus não tinha subido, estava lá na Galiléia esperando por eles. João, onde está a ascensão no Evangelho de João? Se você ler João capítulo 20, Jesus Cristo está ali batendo papo com eles no cenáculo, ele não sobe aos céus. Alguns acham que depois puseram, inclusive, o capítulo 21 para explicar mais algumas coisas. Tudo bem. E no 21? Ele termina caminhando com Pedro, conversando com Pedro. E assim que termina a conversa com ele com Pedro, você nem sabe se a conversa terminou ou não, o autor já acaba o livro. E ele está lá caminhando com Pedro, conversando com Pedro, com João indo atrás dos dois. E ele não subiu. E agora? Ele subiu ou não subiu? Bom, por motivos importantes para a comunidade que recebe o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos e algumas cartas de Paulo, é importante lembrar a ascensão de Jesus Cristo. Só que, quando ele sobe para os céus, que distância está esse trono celestial dele? Onde será que está lá em cima? Então, notem que, de novo, é uma questão de jeito de falar, como hoje na escola dominical os adultos viram que o inferno não está lá embaixo. Então, você não precisa falar também que o céu está muito lá em cima. Porque os três textos que eu cito, João, Marcos e Mateus, terminam com Jesus caminhando com seus discípulos. Por que tem que terminar assim Mateus? Porque a proposta dele é que Jesus Cristo é Emanuel, que foi o tema nosso desde o início do culto. Deus conosco. E é importante saber disso? Faz diferença para a vida você saber que Jesus está com você todos os dias até o fim. Nota que coisa gostosa.
você poder ir dormir e bater um papo com Ele e falar boa noite, Senhor, porque Ele está com você. E se Ele está ali com você, você dorme. Lembram-se, eu falei há pouco tempo aqui, citando Salmos, ou foi numa conversa com alguns, que o meu amigo, o pastor Carlos Bosman, que já pregou aqui, quando ele estava no Vietnã, dentro de uma trincheira, no fronte, chegava à noite, tinha que dormir. Quem vai dormir numa trincheira no fronte de batalha? Ele dizia, o crente, que orava, em paz me deito e logo pego no sono. Só não dava para deitar porque estava em pé na trincheira, mas dormia ali, encostava e dormia, porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava ali. Essa ideia de Deus junto vem lá do Antigo Testamento, como o Rafa falou. Veja que a caminhada do povo pelo deserto era a estratégia do povo caminhar era com o tabernáculo entre as tribos. E quando parava e acampava, o tabernáculo ficava no meio das tribos. E o que era o tabernáculo? Era a tenda do comandante, era a tenda do rei, era a tenda onde Deus habitava. A arca ia junto. Então eles estavam super tranquilos, Deus estava com eles. E para eles terem ainda mais uma certeza, tinha uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Mas Deus estava ali, porque o tabernáculo estava justo no meio deles. Quando você tem a oração do Salomão que nós oramos, era porque era a consagração do templo. E na consagração do templo, Deus estava entre eles. A fé bíblica é de um Deus imanente. É um Deus transcendente, porque está lá na glória, maravilhoso, mas como diz o nosso amigo Isaías, tu habitas no alto e maravilhoso e santo lugar, transcendente, mas é o Deus imanente, que está dentro da gente, habitas também no coração contrito. Ele não está tão longe, ele está em nós, ele não está alheio, sem saber da gente, ele sabe da nossa história. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas e sabe das nossas alegrias. Porque Jesus é Emanuel e Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. É óbvio que, quando você vê essa mensagem de Jesus, essa promessa de Jesus, ela está ligada a essas últimas palavras que começam no versículo 18, em que Ele proclama que Ele que está conosco é o Todo-Poderoso, aquele mesmo que a gente viu no Apocalipse. O glorioso, que tem poder nos céus e na terra, Ele está conosco. Mas como que eu posso garantir essa presença dEle comigo? Bom, a presença dEle sempre porque é Deus. Mas a presença abençoadora dEle com a gente, à luz de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando eu estou envolvido no discipulado. Quando eu estou envolvido no ensino de outras pessoas. Quando eu passo para outras pessoas o que Ele deixou para a gente. Isso a gente faz exercendo ministérios na igreja, isso a gente faz tomando um lanche eu ia falar num nome de lanchonete, mas eles não me pagaram ainda, então não vou fazer propaganda. Você pode ir numa lanchonete e tomar lanche lá. E nesse lanche bater papo sobre a vida. E lembrar para a pessoa, olha, Deus é Deus conosco. Você pode mandar um WhatsApp para alguém, você pode mandar uma mensagem, ou pode dar um telefonema, e passar uma palavra de acolhimento, de exortação, de ânimo. Você está fazendo discípulos. Você está passando mensagem de Deus para frente. E pode, de uma forma muito mais dinâmica e envolvente, estar ali à frente de algum ministério, colaborando com algum ministério, seja da igreja, seja em outros lugares. Mas enquanto você e eu ensinamos outros, Jesus Cristo disse, eu estou com você. Tem um filme que já foi passado aqui na igreja, é um filminho curto, não dá nem meia hora. É verdade, não dá meia hora, né? E que traz essa mensagem do Jesus presente com todos nós, em todos os momentos da vida, fazendo as mais diferentes coisas. Você já viu, talvez um de vocês não tenha visto, mas a maioria já viu, mas é importante ver de novo. E ao ver, tente se imaginar em alguma das cenas, ou tente imaginar uma nova cena, que é você, com Ele ali junto. Porque Jesus, o Todo-Poderoso, diz, eu estou com você todos os dias.
É bom saber disso? Para mim é. Faltou eu lembrar isso para aquele meu amigo. Ele perguntou, foi uma pergunta boa, né? Será que ele manda ensinar agora porque ele não está mais com a gente? Nossa! Como que ele não está mais com a gente se ele disse, eu estou com vocês todos os dias? Ele manda ensinar agora porque eu tenho que ensinar. E ele está comigo para me dar condições de ensinar. Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. Mas isso já é João capítulo 15, versículo 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Vamos ver. Em toda situação, em todo momento, em todos os dias, Jesus é Emanuel. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos chama para uma vida para ser vivida sozinha. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor nos renova, porque o Senhor põe pessoas para estar conosco, porque o Senhor move pessoas e move momentos. Deus, não há hora, não há segundo na nossa vida que a gente está sozinho. O Senhor é Emanuel. Obrigado, Jesus. Que, ao seguirmos, nos lembremos disso. Todos nós precisamos lembrar disso a cada segundo. Que, ao seguirmos, estejamos prontos para contar para outros também. Porque o mundo continua confuso. A política nossa está bagunçada. A economia está enroscada. As pessoas estão angustiadas. E nós temos a mensagem de que o Senhor é Emanuel. Usa-nos para levar esperança, paz e coragem para esse mundo. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de cada um de vocês. Que assim o eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe e guarde. Amém.